Ontem eu estava pedalando lá em casa e eu resolvi fazer um escopo breve, né, de uma aula sobre o que é mentalidade, que eu vejo que muita gente mistifica, né, deixa isso um tema mais místico, mais ilusório, menos tangível, né, e a gente acaba percebendo que muitas pessoas se perdem no conceito do que é mentalidade, de como se desenvolve ela, né, do que se trata, né, quais os benefícios, né, de desenvolver a mentalidade. E assim, a primeira parte desse mapa mental que eu separei é o seguinte: vamos falar da grande ilusão. E a pergunta inicial é: por que duas pessoas recebem a mesma oportunidade enquanto uma cresce e a outra continua parada? Vamos lá. A maioria das pessoas tem um complexo, né, tem uma crença limitante de que, não, mas deu certo para fulano por causa disso, deu certo para Beltrano por causa daquilo. E no fim das contas a gente vê vários e vários casos de pessoas que nascem e crescem no mesmo local, na mesma rua, né? Tem pais e mães que são amigos entre si. E no fim das contas, no futuro, uma pessoa está mais bem realizada, não falando só de finanças, tá? Estamos falando aqui de outros conceitos também, como família, felicidade, dentre outros, né? E a outra pessoa se sente frustrada, porque na cabeça dela ela não teve oportunidade, né? Na cabeça dela a vida de fulano é diferente, as oportunidades que ciclano teve foram diferentes. E no fim das contas, falando de dinheiro, de oportunidade, de sorte, né, de conhecimento, são desculpas universais com as quais a gente utiliza para culpar, né, o nosso fracasso, né, onde a gente deposita ali. Por quê? Porque é muito mais fácil eu criar um espantalho, eu criar algo que não existe para eu bater, do que eu me autorresponsabilizar, do que eu assumir a culpa, né? E nem é culpa, tá? Uma coisa muito importante que a gente pode buscar entender aí é que você não é culpado do seu fracasso. Você não buscou o seu sucesso. São coisas diferentes. Assim como não existe escuridão, existe ausência de luz. Na vida não existe fracasso, existe ausência de busca por sucesso, tá? Por quê? Porque teoricamente, se você só nasce e fica parado, a tendência de você fracassar já é natural, né? O corpo humano ele é feito para sobreviver, ele não é feito para viver. Se você buscar nas raízes, você buscar ler um pouco ali sobre psicologia, você vai começar a entender que a máquina humana ela é feita para poupar energia, né? O seu cérebro, o sistema de disparos, falando de hormonais, né? O sistema de disparos hormonais do seu cérebro, eles são feitos para te manter vivo e não para viver, né? Para ir além da sobrevivência. Um grande exemplo: quando você acaba de comer, o seu sangue bombeia todo o seu... Um exemplo, né? Quando você acaba de comer, o seu corpo bombeia todo o seu sangue para o intestino. Para quê? Para iniciar o processo de digestão. Nesse momento você fica com sono, você fica meio cansado, meio lesado ali, né? Entre aspas. E é aí onde a gente começa a entender que até o fato de controlar a alimentação é algo que vai te levar para frente, é algo que vai te ajudar a se desenvolver, a ter uma performance acima da média. Por quê? Você concorda comigo que a partir do momento que o meu corpo bombeia o sangue para o intestino, para fazer uma digestão. Então, se eu como algo que é mais demorado para digerir, né? Então, se eu como ali uma pizza, se eu como ali uma feijoada, se eu como ali um tropeiro, se eu como algo que é mais pesado, que vai dar mais trabalho para o meu intestino desenvolver, para o meu intestino digerir, consequentemente, eu estarei perdendo tempo nessa digestão. Qual o conceito de perder tempo? A minha digestão vai demorar mais. Por quê? Porque é uma comida mais pesada. Então eu vou gastar ali, em vez de gastar 20 minutinhos, eu vou gastar 30, 40, 50, uma hora para digerir essa comida. E aí é onde a gente entra no fator procrastinação, porque a tendência, né, do corpo humano
é de querer alimentos realmente mais pesados, porque se demora mais para digerir, você vai trabalhar menos, você vai gastar menos energia pensando, você vai gastar menos energia acordado, certo? Então você tende a sobreviver mais, mas você não tende a viver. Por quê? Porque o corpo está pensando no médio prazo, no médio curto prazo, certo? Agora, quando você começa a pensar com a mente, você vai começar a pensar no longo prazo. Por quê? Alimentos pesados são bons? São, mas são eles que vão me tirar do peso, são eles que vão atrapalhar futuramente os meus joelhos, né, a funcionar, são eles que vão atrapalhar o meu organismo a se desenvolver, eles que não vão deixar com que eu desenvolva massa muscular para que um dia eu cair numa UTI ou no hospital, eu ter com que meu corpo se alimentar, certo? Porque o meu corpo vai estar mal cuidado, meu corpo vai estar fora de forma, né? Eu não vou conseguir performar tanto quanto eu conseguiria se eu tivesse uma alimentação saudável, onde eu como ali uma salada e rapidamente o meu corpo vai lá e digere, onde eu como ali um conjunto de proteínas e fibras, onde rapidamente, em um tempo hábil, o meu organismo digere e eu consigo me desenvolver, eu consigo continuar pensando, eu consigo continuar resolvendo ali as minhas camadas da pirâmide de Maslow, que é outra coisa que a gente às vezes não entende, mas, por exemplo, não adianta eu querer falar para você de mentalidade se o básico da sua vida ainda não está resolvido, tá? Não adianta querer pregar mentalidade para uma pessoa que ainda não tem o que comer dentro de casa, não adianta querer pregar mentalidade para uma pessoa que ainda não tem segurança, não tem um lar para dormir, o cara está dormindo na rua. Como que eu vou pregar a mentalidade para esse cara? Eu posso até plantar uma semente ali, mas eu vou ter que aguardar essa semente germinar, talvez por muito tempo, até conseguir ter uma certa efetividade, né? Então, partindo do princípio que mentalidade ela envolve tudo, né, onde a gente convive, onde a gente pensa, o que a gente come, o que a gente faz, aonde a gente deposita as nossas crenças, né? A gente vai partir agora para um princípio que mentalidade não é um pensamento positivo, tá? Mentalidade é a forma como você interpreta a realidade. Então vamos lá, vou trazer até um exemplo meu aqui, né? Um pouco tempo atrás, há cerca de 2, 3 semanas atrás, a minha esposa estava dirigindo. E aí o retrovisor central, ele, com esse negócio do carro ficar no sol aqui na rua e tal, ele deu uma dilatada e acabou descendo, né? A partir do momento que esse retrovisor desceu, ela foi olhar para o retrovisor, viu que ele estava descido, arrumou ele. No prazo que ela arrumou, ela bateu na traseira de um carro que estava logo à frente ali. E o que acontece é que nesse momento eu poderia tomar várias decisões distintas, né? Por exemplo, eu poderia brigar com ela, culpar ela, falar, por que você não prestou atenção? Eu não sei o quê. Ah, não, mas por que você foi mexer com isso? Você está dirigindo, será que você não consegue olhar para frente? São várias reações que a gente pode ter. Mas quando você desenvolve a sua mentalidade, quando você começa a buscar novas perspectivas da realidade, da mesma realidade, né, que está aí para todos, eu observei uma oportunidade, falei assim, cara, realmente faz um certo sentido. O que eu fiz? Falei com ela assim, você vai pegar o número da mulher que você bateu o carro, você vai me mandar e você vai deixar que eu resolvo. Sabe por quê? A minha esposa hoje, ela tá dentro de casa cuidando do meu menino o dia inteiro. Meu menino tem 5 meses de idade. E uma criança de 5 meses de idade, ela demanda muita atenção. E como eu quero que o meu menino cresça saudável, psicologicamente falando, eu quero que ele cresça saudável nutricionalmente falando, eu quero que ele cresça em uma casa organizada, em uma casa feliz, em uma casa alegre, eu absorvi esse impacto, né? E não deixei nem que ela tratasse. Para quê? Para não trazer um peso emocional, porque a gente não sabe como que a pessoa do lado de lá vai reagir, a gente não sabe como que essa pessoa vai tratar, se ela vai ser ríspida, se ela vai ser grossa, e aí eu vou deixar isso sobrecarregar a minha esposa que tá lá cuidando do lar, que na hora que eu chego lá a janta tá pronta, o almoço tá pronto, faz um café para mim no meio da tarde. Então isso é mentalidade, tá? É a partir do momento que você começa a enxergar oportunidades de resolver os problemas. Por quê? Porque a realidade ela está aí para todos, né? Quantas pessoas batem o carro durante o dia, quantas pessoas matam, né? Brigam porque bateu um carro. E simplesmente a gente tomou um prejuízo ali, algo em torno de 3 mil reais, mas enfim, cara, não tinha o que fazer, era resolver o problema, né? Se a gente tinha um cartão, tinha um dinheiro ali para poder pagar, pega, absorve, paga, e é isso, não tem mais o que fazer.
mandei mensagem para a moça ali no mesmo momento, falei assim, moça, olha só, é o seguinte, eu sou esposo da Isabela, né, te peço que você mantenha um contato comigo, vai lá, faz seu orçamento, aí beleza, ela foi lá, fez o orçamento, não, porque eu quero que o meu pintor, eu falei assim, moça, não tem problema, quanto que o seu pintor cobrou? Ela, algo em torno de R$1.000, eu falei assim, não, beleza, me passa seu Pix aí, mandei o pagamento para ela na hora, e o rabicho também quebrou, a gente comprou um rabicho novo, ó, tá aqui, pode vir aqui buscar, tá tudo em ordem, acabou, não tem mais problema, não, beleza, então segue sua vida, tá? Fica com Deus. E é isso, cara. Então é observar, né, as nuances da vida e saber lidar com isso. Inclusive, por exemplo, nós temos aqui até um exemplo, né? Pessoa A, isso não vai dar certo. Pessoa B, como faz para isso dar certo? É quando a gente se trata, cara, eu não tenho dinheiro, né? Cara, vou ali vender água na rua. Top! Vai ter o cara que vai pensar assim, não vai dar certo. Ah, não vai dar certo porque ninguém compra água no semáforo, porque o pessoal vai ficar me discriminando, vai achar que eu tô passando fome, etc e tal. E tem a outra pessoa que vai pensar assim, cara, como que eu faço para isso dar certo? Será que se eu servir numa bandeja eu consigo valorizar mais minha água e pôr num ticket mais alto? Cara, como que eu vou abordar esse pessoal no semáforo para que eles entendam que eu estou trabalhando e não pedindo esmola? Cara, como que eu vou... Qual o horário, né, que o semáforo tem um movimento melhor para que eu otimize? Para que onde eu trabalhando por 2 horas apenas eu consiga extrair o resultado que seria equivalente a trabalhar 12 horas, 10 horas, né? Como que eu faço para eu poder evoluir essas vendas do que eu estou buscando? Então, mentalidade se trata disso, tá? Como você enxerga a mesma realidade distinta que está aí para todos. Irmão, se o sol nasceu, se você acordou, se você está respirando, se você está comendo, se você está bebendo, todo o seu organismo está funcionando, você está igual a todos os outros seres humanos, tá? Que estejam saudáveis e nessa mesma situação. O que muda é, a partir do momento em que você começa a pensar como você vai melhorar a sua vida, como você vai proporcionar uma vida melhor, como você vai proporcionar um cenário melhor para sua família, para você, né, e para todos ali ao seu redor, é esse momento é que você vai decidir realmente o futuro, né, da sua vida ali. Não adianta, cara, não adianta culpar terceiros, tá? Na verdade, não existe culpa, como eu te disse. A culpa ela é apenas uma ausência de sucesso, a ausência de busca por sucesso, tá? Nunca vai existir um culpado, tá bom? Vamos deixar claro aqui que a vida ela é neutra. Ela só acontece e ela acontece para todos. Ah, mas por que Deus está me deixando passar isso aqui? Ah, mas tem coisa que só acontece comigo. Ah, o universo não gosta de mim. Cara, acontece com todo mundo e aleatoriamente com algumas pessoas não vai acontecer. E é isso, tá? Agora o que muda é realmente como você reage, tá? Então vamos trazer aqui também um exemplo, né? Sobre 3 mentalidades. A primeira mentalidade é a mentalidade da culpa. É quando o cara fala assim, vamos falar de empresários, tá? O mercado está ruim, né? Minha cidade é pequena. Cara, isso aí é um paradigma que acaba assustando vários dos empresários hoje, né? Onde o cara tá sempre assim, cara, esse governo melhorar, tudo vai melhorar aí, porque agora tá muito ruim, cara, imposto muito alto, cobrança em cima, fiscalização. Meu amigo, me fala aqui, qual a última vez que você parou no ano presente e falou assim, o governo está bom? Cara, esse ano realmente eu tô ganhando dinheiro. Não tem isso, meu amigo. Vou te explicar. Porque você só percebe que está ruim quando você olha para trás e vê que estava menos pior, tá? É aí que você percebe que está ruim. Então, nunca vai existir um momento bom, um momento ideal, tá? O momento, sempre quem faz é você, o governo está aí para todo mundo. E eu tenho certeza que no mesmo momento que sua empresa está caindo, sua empresa está descendo, sua empresa está teoricamente parada porque o governo está ruim, tem empresas aí que estão decolando, que estão subindo, que estão contratando, que estão vendendo mais e que estão aumentando até mesmo o seu ticket. Tá? Por quê? Porque esses caras estão buscando o como e não pensando em quem é o culpado disso ou quem é o culpado daquilo. Tá? Uma outra desculpa muito grande, né, quando se trata do interior a minha cidade é muito pequena, minha cidade o pessoal não pensa assim. Cara, pensa comigo, você não está na cabeça das pessoas. Muitas das vezes, a maioria das vezes, a crença limitante ela é nossa, tá? Eu fui em um treinamento, né, esses tempos atrás, em Curitiba, né, e eu tive a experiência de conhecer alguns empresários do meu ramo, do ramo de barbearia hoje. E se tratando desses empresários, teve um
uma experiência específica que eu achei legal, cara. A gente estava numa fila, tem uma fila assim de umas 3, 4 pessoas, eles têm lá uma cafeteira, uma Gaja Magenta. Ela é uma cafeteira que você aperta o botão lá e você escolhe lá se você quer um café expresso, um café mais longo, tal. Ela moe o grão na hora, lá já sai o café. E qual foi a fala do empresário que estava logo atrás? Cara, eu preciso pôr uma cafeteira dessa na minha cidade, lá na minha barbearia. Só que o pessoal da minha cidade, eles não vão saber mexer com uma cafeteira dessa. É muito chique para eles. E aí eu, né, observando aquilo, eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, cara, isso é uma dedução da sua cabeça? Ou você perguntou para o seu cliente, você sabe se o seu cliente já tem um hábito de tomar café numa cafeteira dessa? Você conhece de fato a vida do seu cliente? Aí ele, não, são assim mesmo, eles não são letrados, né? Não são estudados a ponto de saber utilizar uma cafeteira dessa. E aí ali eu encerrei, né, para não incomodar, para não invadir o espaço dele, onde eu percebi que ele não queria mais adentrar dentro desse tema. Mas, cara, olha só, não é muito mais fácil, se eu quero colocar uma cafeteira na minha barbearia, uma mentalidade simples, uma solutiva muito simples seria, cara, eu vou colocar essa cafeteira e eu vou fazer uma aula e eu vou mandar no WhatsApp de todos os meus clientes, 3 minutinhos, cara, como operar, né, a nova cafeteira da barbearia tal. Top, tá aqui. Mando direto no WhatsApp de todos os meus clientes, coloco essa aulinha no YouTube ali, coloco um diagrama de frente à cafeteira. Cara, você quer escolher um café assim? O passo a passo é esse, esse e esse. Você quer escolher um café assim? O passo a passo é esse e esse. E aí, a partir desse momento, eu vou educar o meu público. Então, a sua cidade não é pequena. Eu sinto muito em informar. Talvez a sua cabeça seja pequena. A sua mentalidade está escassa, tá? A sua mentalidade está cheia de crenças limitantes. E isso é normal, cara. Eu não tô te julgando, tá? Todos nós temos crença limitante, independente do tamanho que nós tenhamos, né? Independente do tamanho do empresário que seja, todos têm alguma crença limitante, tá? Que precisa ser resolvida. Só que a gente só descobre essas crenças a partir do momento que a gente vai vivenciando, a partir do momento que a gente vai dando novos passos. Por isso a importância de sentar em novas mesas, por isso a importância de buscar novos ambientes, que são locais onde você vai ter novas perspectivas, novas dores para resolver, tá? E a partir do momento que você resolve essas novas dores, você amplia, você expande a sua mente e consegue alcançar novos resultados, tá bom? Então, recapitulando aqui na aula, tive que dar uma pausa, é o seguinte, vamos falar agora também da mentalidade do consumidor, né? O consumidor, geralmente, ele vai perguntar assim, ó, quanto custa? O dono, o empresário, o cara que tem uma mentalidade de evolução, de correr atrás, de melhorar, né, a sua vida ali, ele vai perguntar assim, quanto retorna? Qual que é o ROI disso? Qual o retorno sobre o investimento, né? Então, ao invés de eu ficar pensando assim, cara, quanto custa colocar uma cafeteira na minha barbearia? Posso começar a pensar assim, ó, cara, qual que é o retorno disso? Qual vai ser a percepção do valor do meu cliente quando ele entrar e olhar uma cafeteira para ele para poder fazer um café expresso? Será que ele vai assimilar minha barbearia a um ambiente mais fino? Será que ele vai assimilar minha barbearia a um ambiente mais agradável, um ambiente mais aconchegante? Será que ele vai começar a observar minha barbearia e falar assim, cara, meu corte está barato? Eu pago barato para cortar o cabelo aqui? Porque é o seguinte, a partir do momento que você começa a vivenciar essas coisas e evidenciar, olhar, né, observar esses pequenos detalhes, você começa a enxergar que existem várias coisas dentro do seu negócio que podem dar ROI, ainda que não seja diretamente, ainda que não seja tangível, ainda que não seja mensurável, né? Por exemplo, eu não vou saber o quanto, né, vai retornar em dinheiro desse ROI dessa cafeteira. Mas eu consigo fazer um NPS com o meu cliente, eu consigo fazer uma pesquisa de satisfação, eu consigo fazer uma pesquisa de percepção. Cara, vou abrir um Forms, né? Vou fazer uma simples pergunta. Na sua percepção hoje, o seu corte de cabelo está em um preço justo, acessível ou caro? Simples. E vou mandar para todos os clientes, vou ter uma média da resposta. A partir do momento que o meu cliente falar assim, cara, é um preço justo ou é um preço acessível, eu já sei que eu tenho espaço para poder aumentar o meu preço. Só que não tem como eu saber quanto em dinheiro essa cafeteira ou esse novo posicionamento vai me trazer. Mas tem como eu saber qual a expectativa do meu cliente. E mediante a expectativa do meu cliente, eu consigo reajustar o meu preço, eu consigo melhorar os meus valores, né, dentro do meu negócio, tá? E no número 4, né, eu quero trazer aqui também
o teste de mentalidade, né? Quando alguma coisa dá errada, o que você preocupa? O que você busca? Você busca soluções ou você busca culpados, né? Por exemplo, seu estoque acabou. Você começa a culpar a sua recepcionista, pensar assim, caramba, mano, minha recepcionista, pelo amor de Deus, ela pegou lá o último livrinho lá e não me avisou, aí eu não comprei, agora tá faltando cliente que quer levar, tudo culpa dela. Ou eu começo a pensar assim, bicho, minha recepcionista não viu que estava faltando um livrinho lá, não me avisou. Como que eu crio um processo para resolver isso? Será que agora eu começo a criar um processo de uma vez por semana, ela visitar o estoque e me trazer uma lista do que precisa comprar? Vou definir ali valores mínimos, quantidades mínimas de produtos e a partir disso eu vou começar a fazer umas compras cíclicas, né? A partir desse momento eu vou começar a fazer revisões do meu estoque para que não falte mais. Porque é muito fácil. Quando eu busco um culpado, eu sempre vou achar, tá? Se o meu carro quebrar, eu posso começar a falar assim, cara do céu, também esse carro velho aqui, cara, por quê? Por que eu tô nesse carro velho? Porque minha mulher gasta dinheiro demais? Por que eu tô nesse carro velho aqui? Porque meu patrão não aumenta meu salário? Por que eu tô nesse carro velho aqui? Ah, é porque eu não consigo ganhar mais dinheiro, porque minha cidade é muito ruim de serviço. Agora eu posso começar a pensar assim, cara, meu carro tá velho, meu carro tá quebrando. O que eu posso fazer para eu poder ganhar mais, para me sair fora desse carro? Para eu poder conseguir comprar um carro novo? Para eu conseguir comprar um carro melhor? Como que eu vou ganhar mais dinheiro? Como que eu posso remunerar melhor a minha hora? Será que eu consigo fazer um extra depois do meu trampo? Como que eu faço para buscar um serviço melhor? O que tá faltando em mim que o meu patrão pode enxergar mais valor e me ofertar? Ou eu pedir um aumento de salário? Cara, eu como empresário, o que eu posso fazer para vender mais? Como que eu posso melhorar a arquitetura da minha receita para que o meu cliente tenha desejo em um novo produto e compre mais, o mesmo lead, gaste mais? Como que eu trago mais leads para o meu negócio, para que eu possa trocar de carro, para que eu possa melhorar a minha vida, a vida da minha família? Então a provocação que eu quero te trazer aqui, cara, é o seguinte, no fim das contas, tudo acontece para todo mundo. O que muda é como você reage ao que acontece. Você está preparado cognitivamente para lidar com situações complexas? Porque a partir do momento em que você busca crescer, a partir do momento que você busca expandir sua mentalidade, o que você vai receber são novos problemas para resolver. E a partir do momento que você recebe esses novos problemas, você vai ter que buscar recursos para lidar com eles. Você vai ter que buscar novas perspectivas, novas visões, né, para lidar com essas coisas. E um conselho que eu te deixo, né, para finalizar essa aula é o seguinte. Se prepare, estude com pessoas que estão além do seu nível em determinadas áreas da sua vida, tá? Não necessariamente quer dizer que o cara tem que estar à sua frente só financeiramente. Mas, por exemplo, se você conhece um cara que ensina e que você percebe que esse cara lida muito bem com as nuances da vida, busque aprender com esse cara. Se ele cobra, paga. Se ele não cobra, cola nele, começa a perguntar, começa a conversar. Um detalhe muito grande que às vezes a gente não entende é o seguinte: talvez você quer evoluir, só que você já bateu um teto, porque o seu ciclo, o seu meio de convívio está te atrapalhando. Como que eu, por exemplo, como empresário, hoje faturo 50 mil na minha empresa e amanhã eu quero faturar 100 mil, só que eu continuo rodando na mesma roda de amigos que está pensando na próxima mulher que ele vai pegar, que está pensando na farra de hoje de noite, na cervejinha que ele vai tomar mais tarde, de como que ele vai fazer para poder parcelar uma viagem 18 vezes. Não vai, o meu negócio não vai para frente, eu preciso trocar o meu ciclo. E como que eu troco o meu ciclo? Eu busco mentores, eu busco pessoas que vão me ajudar, que vão me conduzir mentalmente, psicologicamente, que vão me dar conselhos mesmo sem eu perguntar, tá? Porque perguntar hoje é muito fácil. Se você for um bom perguntador, você vai abrir o seu chat GPT e ele vai te dar uma resposta. Agora, o que diferencia, né, um mentor de um chat GPT? Esse cara, quando você errar, mesmo se você não perguntar, ele vai te ligar e vai te falar: cara, olha só, o que você está fazendo aí não é coerente com o que você está buscando. Você tem clareza disso? E a partir desse momento, se você tem uma mentalidade evolutiva de verdade, se você realmente busca melhoria, você vai entender que é somente assim, somente mediante a incômodos e a desconfortos, né, é que a gente cresce. Então eu espero que você tenha coletado, né, alguns conselhos dessa aula e que de fato possa trazer mudanças na sua vida, tá? Meu Instagram é Will Lopes, né? Wilksley. Você pode estar entrando lá, nos seguindo, né? Buscando, estar acompanhando nosso conteúdo. A gente posta coisas assim
diariamente em Reels, né, Stories e tal, principalmente se você for dono de barbearia, se você for empresário local, tem um negócio pequeno, a gente dá muitos insights ali. E se você quiser estudar com a gente tem um método MNPPC, que trabalha dentro de mentalidade, números, pessoas, processos e cultura organizacional. É algo assim que realmente vai expandir o seu ponto de vista sobre o seu negócio e vai fazer mesmo com que o seu negócio cresça, né? E realmente atinja novos patamares, tá? Então fica com Deus e é isso aí. Valeu!